Eu estava vendo agora aqui na notícia e também já é um pouco de conhecimento de muitas pessoas, mas é bom comentar isso. É interessante perceber as preocupações dos eleitores de Belo Horizonte com relação às necessidades mais urgentes. Algumas já estão registradas, né? Mas a mais urgente que está preocupando muitos eleitores de Belo Horizonte e, portanto, todas as pessoas que devem cuidar da nossa, que pleiteiam a cuidar da nossa cidade, devem levar isso em consideração. O problema da saúde, principalmente o aparelhamento dos postos de saúde, dos hospitais e assim por diante. O povo sofre muito com isso. Naturalmente, nós temos que considerar um problema muito difícil, principalmente para quem administra a cidade de Belo Horizonte. Porque hoje as coisas não são tão simples mais assim. Com os meios de comunicação, com os meios de circulação, ficou tudo muito perto, né? Então, você pega, por exemplo, Belo Horizonte, os hospitais de Belo Horizonte atraem as pessoas que estão em todo o entorno de Belo Horizonte, as cidades, os municípios. Por isso que deve haver, ou deveria haver sempre, um intercâmbio entre todos estes municípios que circundam a área metropolitana de Belo Horizonte para que haja uma organização melhor dessa situação. Não podemos imputar a responsabilidade somente à administração municipal de Belo Horizonte, quando nos hospitais aqui de Belo Horizonte as pessoas ficam na fila, a superpopulação, né, superlotação dos hospitais. Por quê? Porque vem gente de todos os lugares. Seria interessante que não só, né, na área metropolitana de Belo Horizonte houvesse mais recursos para a saúde, de tal maneira que as pessoas fossem socorridas lá, como também em outras cidades polo. Por exemplo, em determinada cidade maior, como, vou citar um caso, Santa Maria de Itabira, pudesse recolher um pouco aquilo que está em volta. Os postos de saúde bem aparelhados, com médicos, resolvessem os problemas locais. Principalmente, 90% das pessoas que procuram são casos mais simples e só recorressem a lugares, a hospitais mais sofisticados, com maior tecnologia, aqueles casos mais delicados. Então, tivesse essa orientação no próprio poder municipal para não concentrar tudo em Belo Horizonte, porque aí não será o prefeito de Belo Horizonte, mas o governador, o presidente da República que tem que resolver isso e não simplesmente o poder municipal, quando as instituições de saúde da cidade de Belo Horizonte atendem o estado de Minas Gerais e atendem, muitas vezes, em São Paulo, por exemplo, a casos de hospitais que atendem o Brasil inteiro. Isso, não estou discutindo isso, né? Não é questão, mas que se vão para lá as pessoas que realmente precisam daquele tratamento mais sofisticado, etc. E não qualquer coisa corre lá para um hospital de uma cidade maior, porque vão encontrar uma segurança melhor nas cidades do entorno de Belo Horizonte. Parece que há uma outra preocupação com, evidentemente, a segurança pública. Em primeiro lugar, a saúde, em segundo lugar, a segurança pública. Obviamente que nós sabemos que o povo está preocupado com isso. Isso é uma preocupação muito grande. Gente, vocês imaginarem que você o tempo todo está com medo em Belo Horizonte ou em qualquer grande cidade do Brasil? Isso não tem cabimento, né? Nós estamos num lugar, num país, onde há um Estado que deveria zelar pela nossa segurança. Ou seja, a gente não pode ficar com medo dentro de casa, ficar com medo na rua, ficar com medo nas igrejas. Pra vocês terem uma ideia, na minha igreja, por exemplo, domingo passado, roubaram, na hora da missa, um pouco antes da missa, roubaram uma pasta com microfones que as crianças da catequese e as catequistas ficaram o mês inteiro do mês de julho fazendo barraquinha para comprar uma aparelhagem boa para a missa das crianças, para que as crianças pudessem cantar. Tiveram maior trabalho, maior dificuldade. Quando foram inaugurar o equipamento, chegou um bandido lá dentro da igreja, antes da missa, roubou tudo.
Ou aquela senhora que foi comungar e deixou a bolsa, quando voltou a bolsa tinha sido roubada. Não é possível a gente ter um país desse jeito, onde a gente não tem segurança dentro de casa, não tem segurança nas igrejas, não tem segurança nos teatros, não tem segurança no caixa eletrônico, dentro dos bancos, não tem segurança em lugar nenhum. Não tem, alguma coisa tem que mudar, a legislação tem que mudar, eu não sei o que tem que mudar. Porque, veja bem, não é mais problema de pobreza, não. Não existe esse negócio de gente passando fome, isso aí é coisa de canção antiga. Existe possibilidade de atendimento, de alimentação, de tudo para as pessoas, mesmo aqueles que estão desempregados. Então, essa segunda preocupação também é muito importante, são duas preocupações que nós estamos tratando hoje. Nos próximos programas vamos falar de outras preocupações. Em primeiro lugar, a saúde, o aparelhamento dos hospitais, principalmente no entorno de Belo Horizonte, e a segurança pública, que é um eterno problema de um país como o Brasil, de nosso, principalmente. Antigamente se falava grande cidade, hoje até as pequenas cidades estão com problema de segurança. Que as autoridades e aqueles que se candidatam a zelar pela nossa cidade tenham em vista isso. No próximo programa nós vamos falar um pouco também sobre a mobilidade urbana, que é uma outra preocupação muito grande do cidadão de Belo Horizonte. Nós estamos chegando ao final deste primeiro bloco do Questões de Fé e você tem que saber uma coisa importante, você tem que participar conosco do Faço Parte. A campanha Faço Parte é exatamente aquilo que nos leva a fazer parte dessa história de Belo Horizonte, na manutenção da rede catedral, da Serra da Piedade e da construção da Catedral Cristo Rei lá na região de Venda Nova. Voltamos daqui a pouquinho para o segundo bloco do Questões de Fé.